hoje nós vamos reagir ao canal Isso é Verdade. Mano, Walter, por favor. Canal Isso é Verdade. Canal que tá com 41 mil inscritos. Então, pô, se você não conhece, vai lá dar uma força pra eles, né? O canal crescer. Vamos ter o prazer de usar o vídeo deles. Então, já agradeço aí. Por favor, mano, Walter. Já agradeço e recomendo o canal Isso é Verdade. O título é Irã versus Israel. O que acontecerá agora? Vamos ao vídeo. No dia 1º de outubro de 2024, cerca de 200 mísseis balísticos foram disparados das cidades iranianas de Tabriz, Kashan, Teherã e Isfahan. Os alvos desses mísseis foram a base aérea de Nevatim, a base aérea de Tel Nof, a sede do Mossad em Tel Aviv e o Centro de Pesquisa Nuclear de Israel em Dimona. Em apenas 5 a 7 minutos, esses mísseis percorreram aproximadamente 1000 milhas e entraram no espaço aéreo israelense. Muitos dos mísseis foram interceptados pelo sistema de defesa de Israel, mas cerca de 32 mísseis atingiram a base aérea de Nevatim. 20 atingiram Tel Nof e alguns poucos pousaram em Dimona e Tel Aviv. Nas bases aéreas atingidas estavam estacionados bilhões de dólares em jatos F-35 de Israel. Este foi o maior ataque direto do Irã a Israel até agora. E também foi a primeira vez que o Irã utilizou mísseis hipersônicos em um ataque. Os mísseis hipersônicos viajam 5 vezes mais rápido que o som, com uma velocidade média de cerca de 800 km por minuto. Para se ter uma ideia, se os Estados Unidos lançassem um míssil de sua costa leste, ele chegaria à China em apenas 18 minutos. Após esses ataques, as tensões no Oriente Médio aumentaram significativamente. Todo esse conflito, que começou no dia 7 de outubro de 2023, atingiu seu auge quando Israel alvejou o líder do Hamas, Ismail Haniyeh, no Irã. E depois, no dia 27 de setembro de 2024, assassinou o líder do Hezbollah, Hassan Nasrallah, em um ataque aéreo no Líbano. Como tanto o Hamas quanto o Hezbollah são proxies iranianos, uma resposta do Irã era inevitável. Em retaliação, Israel lançou ataques no sul do Líbano no dia 1º de outubro, e até hoje, caças israelenses continuam bombardeando Beirute, a capital do Líbano, que já foi conhecida como a Pérola do Oriente Médio. Neste momento, Israel está em guerra com quase todo o Oriente Médio. Em uma frente, está bombardeando Gaza sem descanso, enquanto na frente norte, as forças israelenses entraram no Líbano e estão lutando ferozmente contra o Hezbollah. Israel está atacando o Líbano com até 1000 bombas por dia. No Nordeste, Israel está realizando ataques aéreos contínuos contra a brigada Fatimi 1 na Síria. Por outro lado, ao sul da Península Arábica, os Houthis e Iemenitas bloquearam o Estreito de Bab el-Mandeb no Mar Vermelho e estão continuamente atacando navios israelenses, britânicos e americanos com drones. Agora, com o ataque direto do Irã a Israel, começou também um conflito direto entre Israel e o Irã. Com exceção da Arábia Saudita e dos Emirados Árabes Unidos, todo o Oriente Médio está atualmente em chamas, e esse fogo provavelmente se intensificará ainda mais. Os próximos alvos de Israel devem ser o Irã e o Iêmen. Agora todos se perguntam como Israel responderá ao ataque iraniano de 1º de outubro. Israel está ansioso para atacar as usinas nucleares e as refinarias de petróleo do Irã. No entanto, um desenvolvimento interessante é que os Estados Unidos estão tentando impedir que Israel tome essa ação. Existem várias razões para isso. A primeira é que, se Israel atacar a infraestrutura petrolífera do Irã, o Irã pode responder bloqueando o Estreito de Hormuz, o que interromperia o fluxo de petróleo e gás do Golfo Pérsico e causaria o colapso do mercado global de petróleo, já que 20% do fornecimento mundial de petróleo e gás passa por esse ponto. O Irã já ameaçou que, se suas refinarias de petróleo forem atacadas e se Catar, Kuwait ou os Emirados Árabes Unidos se envolverem de alguma forma, ele destruirá todas as refinarias de petróleo no Golfo Pérsico. Agora, a Ásia Oriental e a Europa dependem fortemente desse petróleo, e se essa linha de abastecimento for interrompida, suas economias poderão colapsar. A segunda razão pela qual os Estados Unidos tentam impedir Israel é política. As eleições norte-americanas estão próximas, e os democratas não querem que Israel lance ataques, pois isso provavelmente forçaria os Estados Unidos a se envolverem diretamente na guerra, o que poderia impactar negativamente os democratas na eleição, fazendo-os perder o voto árabe e muçulmano. Por outro lado, se os Estados Unidos não se envolverem na guerra, os eleitores judeus e pró-Israel podem não apoiar Kamala Harris. É por isso que Donald Trump agora apoia abertamente Netanyahu e o pressiona a atacar o Irã, ao mesmo tempo que pressiona a administração norte-americana a apoiar Israel. A administração Biden e o estabelecimento americano estão em uma posição difícil e parecem frustrados com Netanyahu. Na semana passada, quando Joe Biden foi perguntado se seu amigo Netanyahu estava manipulando as eleições americanas e deliberadamente impedindo um acordo de paz para beneficiar os democratas, Biden respondeu de forma indiferente, dizendo que não sabe o que Netanyahu está tramando, mas que Netanyahu deveria se lembrar de que ninguém fez mais por Israel em um único ano do que ele. Isso deixa claro que a administração Biden e o estabelecimento dos Estados Unidos sentem que Netanyahu os usou e que agora estão impotentes diante de Israel. É muito provável que Israel ataque o Irã. Cara, pode deixar, mano, volta. É bizarro, né, cara? Tu vê Israel pequenininho aqui, né? E tudo que isso avançou. Até aqui, o vídeo narrou pra gente. Israel foi atacado, né? E o Irã entra de vez no conflito
quando Israel começa a neutralizar os alvos, né? A neutralizar os alvos, os líderes do Hamas e do Hezbollah, né? Um dentro do Irã, o outro no Líbano, né? Já tinha acontecido também na Síria, né? Então Israel começa a ter que neutralizar o seu inimigo, né? Primeiro o Hamas, depois o Hezbollah. Aí, o que está por trás disso? O que está por trás disso é que esses grupos são financiados pelo Irã. Então, o vídeo fala assim, o Irã teve que reagir, né? O Irã teve que fazer alguma coisa. Porque Israel foi lá dentro do Irã e matou o líder do Hamas, né? Isso coloca uma tensão ali na região e uma guerra, porque o Irã, por mais que os Estados Unidos, por mais que o Ocidente não goste do Irã, a ameaça do petróleo é enorme, né? A falta de abastecimento e também o preço, né? O preço do petróleo. E aí, nesse dilema aí geopolítico do interesse dos países, né, do petróleo, e o interesse de sobrevivência de Israel, como é que tu equilibra isso, né? A eleição americana tem uma questão ideológica, mas também tem uma questão de necessidade econômica, né? E essa tensão tá aumentando, tá aumentando. Demorou um ano para chegar até aqui, né? O 7 de outubro, né? O vídeo fala do ataque de 1º de outubro, né? Desse ano, né? Mas tudo começou ano passado. E nesse período a tensão foi escalando, escalando, escalando. O que tá por vir no próximo ano, né, cara? No nível que chegou hoje, o que esperar para mais um ano para frente? Tentaram negociar ali uma paz, né? O secretário lá americano teve Israel várias vezes e nada aconteceu. Hoje é dia 25, dia 5 de novembro? Quando que é a eleição americana, né? 5 de novembro. 10 dias, né? Então, a depender de quem ganhar, isso pode mudar ou não. Tem momento tenso vindo por aí, cara. E certamente seremos impactados ainda mais, né? Vamos lá. Antes das eleições americanas, com o objetivo de arrastar os Estados Unidos para o conflito. Se os Estados Unidos forem envolvidos nesta guerra, China e Rússia também se envolverão, e o conflito se expandirá de uma guerra entre dois países para uma guerra regional com consequências catastróficas. Até agora, o que impediu Israel foi a capacidade de mísseis do Irã, que foi demonstrada no dia 1º de outubro. Então, no dia 5 de outubro, outro evento interessante ocorreu. Um terremoto de magnitude 4,6 atingiu o Irã por volta das 11 da noite, com epicentro em Semnan. Pouco tempo depois, tremores de baixo. Antes de falar dessa parte aí, essa questão de que o vídeo mostra, né? Aqui, ó, quando ele fala do envolvimento, né, de Rússia e China. Todo mundo sabe que a Rússia, né, e o Irã tem o apoio da Rússia, né? Então eles estão diretamente ligados. Israel tem o apoio dos Estados Unidos. Agora, Rússia e China entrando nesse conflito, já tem um conflito da Ucrânia, essa tensão fica absurda. Lógico, o vídeo vai especulando um cenário, né? Um cenário pior, que é o que desde o início lá de fevereiro de 22, quando acontece o início da Rússia, o conflito da Rússia na Ucrânia, o questionamento que fica, né? Teremos novamente uma guerra, uma terceira guerra? Porque a gente viveu um mundo de guerra fria, né? Não tem mais aquela guerra quente. E a guerra quente voltou. Voltou no padrão de Primeira Guerra, Porra, ficar até tarde é brabo, eu não aguento. Buraco lá, qual o nome? Trincheiras, etc, né? Então, lembrando que são 3h30 da manhã, né? Então, depois de 6 horas aqui ao vivo, né, a memória dá enganada.
E aí voltou essa tensão. Depois começa Israel. Agora expande para o Irã. Aonde nós vamos chegar, né? E aqui, esse tremor que ele fala, também é interessante. Vamos ver. De outubro, outro evento interessante ocorreu. Um terremoto de magnitude 4,6 atingiu o Irã por volta das 11 da noite, com epicentro em Semnan. Pouco tempo depois, tremores de baixa intensidade também foram sentidos em Israel. Isso gerou rumores de que o Irã havia realizado testes nucleares em Semnan, especialmente porque não havia previsões sísmicas para tal terremoto. O Irã nem confirmou nem negou essas informações, mas, por enquanto, parece que o Irã tem uma vantagem oculta. Por um lado, os ataques com mísseis do Irã mostraram precisão notável, penetrando no sistema de defesa antimísseis de Israel, que era considerado impenetrável. E agora, com rumores de testes nucleares, Israel tem muito o que planejar. Esses poucos mísseis causaram danos de bilhões de dólares a Israel. Havia jatos de bilhões de dólares estacionados nas bases aéreas atingidas. Se incorporarmos o custo de interceptação de mísseis, ele se torna significativo. Por exemplo, cada míssil Arrow usado pelo sistema de defesa de Israel custa cerca de 2 milhões e 500 mil dólares, enquanto interceptar um míssil com o David's Sling custa 1 milhão de dólares. E usando o Iron Dome custa entre 20 mil e 100 mil dólares por míssil. Em comparação, um míssil balístico iraniano custa apenas 200 mil dólares. E os drones iranianos custam entre 2 mil e 5 mil dólares. Assim, gastando cerca de 200 milhões de dólares, o Irã causou bilhões de dólares em danos a Israel. Agora vamos falar sobre o Iêmen. O Iêmen está sob controle dos Houthis, apoiados... Bom, aí continuando no Irã, nós temos o fato, o presidente do Irã, né? Ele morreu, né, na queda do helicóptero, que também ninguém nunca explicou como é que isso ficou. E na posse dele foi quando Israel vai lá e mata, né, o líder do Hamas, né? Posse essa que contou com a presença do vice-presidente brasileiro Geraldo Alckmin. Numa fileira com o líder do Hezbollah, líder do Hamas e tal. Então, fica a guerra de narrativa, né? E Israel foi atacado. O vídeo está mostrando o ataque do Irã em Israel. Aí o outro lado da narrativa é que Israel provocou isso, né? Mas quem provocou primeiro foi o Hamas. E o Hamas financiado pelo Irã. Então quem começou primeiro, né? E isso não vai acabar, cara. Não vai acabar. E se continuar evoluindo, se Irã tem uma vantagem oculta, né? Se Irã fez teste nuclear, se o poder do Irã é muito mais barato do que o poder de defesa e de ataque de Israel, com apoio de Rússia e China, o que esse Irã pode fazer, né? Então, todo mundo acha que Israel é muito forte, que o Irã não é nada disso. E se o mundo se surpreender, como é que vamos ficar? Vamos lá. Agora vamos falar sobre o Iêmen. O Iêmen está sob controle dos Houthis, apoiados pelo Irã. E desde que Israel começou seus ataques a Gaza, os Houthis iemenitas começaram a alvejar navios israelenses e americanos que passam pelo Mar Vermelho com drones. Em resposta, as marinhas americana e britânica realizaram frequentes ataques aéreos no Iêmen. No entanto, o problema é que sempre que os Estados Unidos ou seus aliados atacam o Iêmen, no dia seguinte, o Iêmen retalia, atingindo um navio de contêineres e causando bilhões de dólares em danos aos países ocidentais. Até setembro de 2024, esse conflito estava relativamente controlado, mas, no dia 17 de setembro, algo aconteceu que acendeu um sinal de alerta para Israel e para os Estados Unidos. Os Houthis iemenitas dispararam um míssil hipersônico contra a capital de Israel, Tel Aviv, atingindo o aeroporto e causando danos significativos. Há uma distância de cerca de 1.200 quilômetros entre o Iêmen e Israel, e o míssil hipersônico percorreu essa distância em apenas alguns minutos. Ninguém esperava que o Iêmen possuísse mísseis hipersônicos, e isso deixou claro que a tecnologia militar tem sido transferida suavemente do Irã para o Iêmen. Isso levou à realização de que o Iêmen pode representar uma ameaça ainda maior para Israel do que o Hezbollah ou o Hamas, já que o Iêmen também controla um ponto crucial do comércio global. Ninguém sabe exatamente quantos mísseis hipersônicos o Iêmen possui, tornando essa questão uma área cinzenta sem respostas claras. No contexto desta grande guerra no Oriente Médio, surge a questão final. Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos e Catar também se envolverão no conflito? Até agora, Arábia Saudita e Emirados mantiveram-se neutros, em grande parte por razões políticas. Os Houthis iemenitas, o Hezbollah e o Hamas
são todos grupos militares apoiados pelo Irã, e tanto a Arábia Saudita quanto os Emirados veem esses grupos como uma ameaça aos seus regimes autocráticos. Por isso, não condenaram abertamente as operações de Israel contra o Iêmen e o Hezbollah. No entanto, as coisas podem mudar drasticamente. Se Israel alvejar as usinas nucleares e os campos de petróleo do Irã, a resposta do Irã poderá incendiar todo o Oriente Médio. Mas como e por que essas guerras no Oriente Médio começaram? Fizemos um vídeo detalhado respondendo a essa pergunta de uma perspectiva histórica, explicando por que há conflitos constantes nessa região. Por enquanto, todos os olhos estão voltados para a resposta de Israel e para as eleições dos Estados Unidos. Acreditamos que Israel irá intensificar esse conflito antes das eleições, e essa guerra entre Israel e Irã pode se transformar em um conflito regional, atraindo outras potências mundiais. As coisas não parecem boas para o mundo neste momento. Só podemos esperar e rezar para que o mundo caminhe em direção à paz. À medida que a situação geopolítica se desenvolve, continuaremos a fornecer mais atualizações sobre o Oriente Médio. Até lá, cuidem-se. Pois é. A questão é, né? Aquela região, ela é de um interesse econômico global. Então, por ser uma região de interesse global, econômico, né? A questão do petróleo, o Iêmen, ele, tu viu, né? Ele controla aquele tráfico ali, mercante. Naturalmente coloca outras potências envolvidas ali no conflito, não é só regional, né? Então, nós que estamos acompanhando isso, né, ao longo desse ano que passou, enquanto for Israel e faixa de Gaza, tem toda uma questão ali da causa palestina, que o Irã, que Israel, de repente, estava com uma força excessiva e tal. Quando entra o Hezbollah e os Houthis, e entra também agora o Irã na jogada, cara, botou ali uma crise no Oriente Médio que vai impactar o mundo todo. E aí a necessidade de entrar os Estados Unidos. E aí como é que fica a Rússia? Como é que fica a China? Acho que a China, né, tá mais distante, e a Rússia? Né? Então, vamos acompanhar. A gente teve também uma resposta do Benjamin Netanyahu em relação ao ataque que foi feito com drones. Ontem o Hezbollah vai lembrar, né, que ele falou que ele está anunciando uma nova fase da sua operação militar, muito possivelmente com mais equipamentos, com mais força. Lembrando que o Hezbollah, ele até está conseguindo exercer uma resistência interessante por terra contra Israel no sul do Líbano. Israel tem o objetivo de fazer uma espécie de zona tampão até o sul do rio Litânia ali, né? Falando que quer garantir que a resolução 1701 seja aplicada, resolução 1701 que garante que ao sul do rio Litânia, ou seja, no sul do Líbano, você não poderia ter outras forças militares que não fossem o próprio exército oficial do Líbano ou as forças da ONU, no caso a Unifil. Israel fala que o Hezbollah se estabeleceu desde sempre. Então, como a ONU não conseguiu cumprir, o Líbano também não respeitou a decisão, Israel está fazendo, claro, essa operação militar. Claro que também dá para lembrar, né, pessoal? O Israel, por exemplo, fala assim: a gente precisa que as tropas da Unifil saiam daí. Aí a Unifil não aceitou. E daí, né? Não é Israel que manda onde a Unifil tem que ficar. Quem manda onde a Unifil tem que ficar é o Conselho de Segurança da ONU. E o Conselho de Segurança da ONU deliberou que tem que ficar ali no sul do Líbano. Ou seja, Israel atacar porque ali existem forças da ONU e reclamar que depois forças da ONU são atingidas porque não saíram a pedido de Israel, não tem sentido do ponto de vista diplomático, já que quem manda não é Israel, e sim o Conselho de Segurança da ONU. Mas claro que é uma situação de guerra, né? Então tem os dois pontos aí envolvidos para vocês entenderem a questão. Fato é, pessoal, que independente dessas questões mais macro, a gente teve o Hezbollah nessa nova fase de operação, e uma das coisas que ele fez foi justamente lançar 3 drones. 3 drones contra a residência do Benjamin Netanyahu. 2 foram interceptados e um acabou chegando no seu alvo. Houve uma explosão, só que, para sorte do Benjamin Netanyahu, nem ele nem a sua esposa estavam na residência. Mas ele deixou bem claro, tá? Olha, o objetivo era, de fato, assassinar a minha família, e isso foi um grande erro. Ele fala, tá? Os enviados do Irã que tentaram hoje assassinar a mim e a minha esposa cometeram um grave erro, e isso não vai me deter, e muito menos o Estado de Israel. Nós vamos continuar essa guerra contra todos os nossos inimigos para garantir não só a nossa segurança, mas também das próximas gerações. Digo aos iranianos e aos seus aliados: qualquer país que tentar prejudicar um cidadão de Israel vai pagar um alto preço. Nós eliminaremos todos os terror, enfim, né, sabe o que eu tô falando? Traremos os sequestrados de volta e devolveremos as terras dos residentes do norte. Israel vai alcançar os seus objetivos. Reparem como Benjamin Netanyahu ele falou a palavra Irã
mais de uma vez. O Irã, ontem, em reunião na ONU, ele falou, né? Não falou exatamente isso, mas deu a entender, tá? Não que a gente discorde do ataque. Pô, pra gente seria legal se o Benjamin Netanyahu, né, viesse aí a óbito. Mas não fomos nós que fizemos. Quem realizou o ataque foi o Hezbollah. O Hezbollah, vai lembrar, eu sempre conto pra vocês, né? Ele surge depois que Israel invade o sul do Líbano, na Operação Paz na Galileia, com o movimento xiita local de resistência e querendo tirar as tropas israelenses do sul do Líbano. Ele surge na sequência da Revolução Iraniana, de 1979. Eu costumo falar que o Hezbollah, ele é como se fosse uma espécie de representante do Irã no sul do Líbano, contrário, claro, a Israel. Então, de todos os grupos que o Irã comanda do chamado Eixo da Resistência, o Hezbollah talvez seja o mais forte e o maior aliado dos iranianos. Então, Israel considera que os ataques que o Hezbollah fez foram ataques comandados pelo Irã, com financiamento iraniano, com a inteligência iraniana e coisa que valha, tá? Portanto, a resposta vai vir não só contra o Hezbollah, o Netanyahu garantiu que sim, mas principalmente contra Israel. E vale lembrar que Israel ainda está devendo também uma resposta ao Irã. O Irã fez o ataque com mísseis em direção a Israel. Claro que o Irã fala que, na verdade, o que o Irã fez foi a resposta, já que o Irã já tinha matado o Nasrallah e o Ismail Haniyeh em solo iraniano. Só que Israel fala que os ataques não foram feitos contra o Irã naquele contexto, e sim contra o Hamas e contra o Hezbollah. Então Israel agora tem que responder contra os iranianos. Então Israel vai fazer uma resposta. Há uma pressão do mundo para que essa, e principalmente dos Estados Unidos, tá? Para que essa resposta não seja feita contra entes nucleares, ogivas nucleares e pontos de petróleo. Até porque isso poderia desencadear uma guerra geral no Oriente Médio em um momento pré-eleitoral nos Estados Unidos, vai lembrar, em que a gente tem uma disputa gigantesca entre islâmicos e judeus, por exemplo, na Pensilvânia, os judeus, ou em Michigan, por exemplo, no estado Pêndulo também, com a presença forte de islâmicos, e Kamala Harris e Biden estão desesperados para estabelecer um cessar-fogo, para que uma guerra não cause um conflito geral no Oriente Médio, demonstrando uma fragilidade geopolítica dos Estados Unidos, e muito menos impacto no preço do petróleo. Impacto no preço do petróleo, aumenta o preço dos produtos, é mais inflação, popularidade para o Trump. Ou seja, para o Benjamin Netanyahu, aliás, para o Biden e para a Kamala, seria sensacional que não tivesse uma guerra, não tivesse um ataque. Penso eu que esse ataque agora que foi feito contra a residência do Benjamin Netanyahu vai fortalecer ainda mais um ataque contra Israel. Será que os objetivos vão mudar? Porque aparentemente o que a mídia ocidental colocava, as mídias americanas principalmente, é que o Benjamin Netanyahu ele tinha ouvido as palavras dos Estados Unidos e não atacaria pontos nucleares e nem pontos de combustíveis. Agora que tentaram matar o primeiro-ministro de Israel, será que a resposta vai ser a mesma? Tanto contra o Hezbollah quanto contra o Irã? Possivelmente não. Será que algum ataque contra lideranças iranianas? Não só generais, mas talvez o Ali Khamenei? Cara, o grande Ayatollah iraniano? São todas dúvidas que param na geopolítica. Mas assim, Israel a gente percebe que a resposta vem, né?